Cerca de 250 mil pessoas estiveram aqui, na Praça de São Pedro, acompanhando a missa fúnebre em homenagem ao Papa Francisco. Além do público, 130 delegações, incluindo chefes de Estado, de governo, monarcas, estavam presentes no funeral. Outras 150 mil pessoas acompanharam o cortejo para o sepultamento. Cerca de 50 mil pessoas compareceram ao funeral do Papa Bento XVI em 2023, enquanto cerca de 300 mil compareceram ao de João Paulo II em 2005. Portanto, aqui o que temos é uma comparação com funerais papais anteriores, relembrando o que foi o velório, funeral, sepultamento do Papa Emérito Bento XVI, um público menor, 50 mil pessoas. Já de João Paulo II, tivemos também essa multidão tomando a Praça de São Pedro. Cerca de 300 mil pessoas eram os dados que o Vaticano trazia naquele momento. Eu acho que o cenário Bento XVI é um número bem menor, também por conta desse processo de retirada dele, do pontificado. Então, não é um Papa que morreu exercendo o seu ministério petrino, e também que foi a forma que a mensagem foi comunicada. Então, é diferente, né? Então, talvez, se ele passasse por todo esse processo, fosse o Papa que estivesse exercendo o ministério e os fiéis tivessem acompanhado toda essa via crucis dele, né? Talvez poderíamos ter um número maior ali, ter se movimentado. E João Paulo II, um pontificado muito longo, então naturalmente marcou muitas pessoas. O terceiro mais longo da história da Igreja. Né? Isso, exatamente. É o terceiro mais longo da história da Igreja. É também um Papa muito popular, com discurso também interreligioso, um contato muito direto com os mais jovens. O que a gente vê, inclusive, muito de Francisco espelhado na figura do que foi o João Paulo II. João Paulo II revolucionou a forma de ser Papa. Isso é fato. Então, essa dimensão do Papa, enquanto essa atração midiática, é João Paulo II que trouxe. Tanto é que, até então, se não me falha a memória, o maior encontro é João Paulo II em Manila, na Filipinas, 95, 5 milhões de pessoas. Né? Então, João Paulo II, ele também por ser artista, então sabia muito bem cativar ali um Papa eleito jovem, e por isso o pontificado foi longo, e por ser um Papa jovem, pôde fazer inúmeras visitas, e visitas essas marcadas por essa presença, gesticulando, falando de maneira eloquente, tudo isso, né? Então, a forma de se relacionar com o Papa mudou no pontificado de Papa João Paulo II, sem dúvida, e é por isso que, também por isso que ele tem aí esse funeral com cerca de 300 mil pessoas acompanhando. Um Papa carismático, assim como o Papa Francisco, que reúne multidões, como a gente consegue observar nas imagens feitas mais cedo da Praça São Pedro. Um Papa carregado de ineditismos, Diego Pavão, com relação à escolha do nome, o fato de ser jesuíta, o fato de ser argentino, portanto, o primeiro Papa sul-americano, e também a forma como ele é nomeado Papa, a partir da renúncia de Bento XVI, algo que não acontecia desde Gregório VII. Gregório VII. 600 anos na Igreja Católica. Isso. Que não acontecia uma renúncia de um Papa. Vários ineditismos até no funeral, né? A gente assistiu a um funeral de fato inédito na história da Igreja pelo seu formato, de fato. A gente viu um formato para refletir a ideia principal que foi o pontificado do Papa Francisco, que é a ideia de mostrar que o Papa não é um líder poderoso que está sempre acima das pessoas. É até por isso que no velório do Papa Francisco, dentro da Basílica de São Pedro, a gente viu o caixão colocado numa posição bem baixa, até levemente inclinado, de forma que as pessoas não tinham que levantar a cabeça para ver o Papa, diferente, por exemplo, do funeral do Papa Bento XVI, em que ele foi colocado numa plataforma alta, que é chamada de catafalco, em que as pessoas tinham que olhar para cima para vê-lo. A intenção do Papa, inclusive, ele não só mudou isso para ele, mas ele mudou isso para todos que vierem depois dele, né? Ele alterou o livro de Ezequias, que é o livro dos ritos fúnebres da Igreja, para o funeral de um Papa. Então, isso deve se refletir, claro, se o sucessor dele não mudar essa ordem, ele até poderia mudar, né? Mas se isso não mudar, a gente deve ter os funerais papais dessa forma.
um funeral que reflete de alguém próximo do povo. A intenção dele, o que ele falava era que deveria refletir o reinado de um servo de Deus, né? O pontificado de um servo do Senhor. E é assim que foi feito nesse funeral. Isso. Francisco sempre pensou poder na dimensão de serviço. O poder sacerdotal, o poder episcopal é poder porque é serviço, para colocar serviço e colocar a serviço do povo de Deus.